Como lidar com mulheres. Apontamentos sobre o perfil comportamental feminino nas relações com o homem. Quando fores ao encontro da mulher, não te esqueças de levar o chicote. Nietzsche. A sorte é mulher e, para dominá-la, é preciso bater-lhe e ferir-lhe. Maquiavel. E eis que encontrei ópio mais amargo que a morte, a mulher cujos braços são laços e cujas mãos são ataduras. Eclesiastes 7, 26. Introdução. Neste trabalho retratarei o lado negativo, a face obscura, destruidora e fatal do feminino, a qual infelizmente corresponde nos decadentes dias atuais à esmagadora maioria das mulheres. Não abordarei seu lado divino e celestial, mas apenas o aspecto infernal e monstruoso, o qual deve ser vencido para que a mulher nos entregue as chaves do paraíso. As mulheres são seres deliciosamente terríveis, de dupla face, que nos fazem sofrer terrivelmente. Atormentam-nos com seus jogos contraditórios e incoerências, nos levando à loucura. Quando as vencemos, elas nos presenteiam com os segredos que reservam aos eleitos. Como tenho visto muitos homens sofrerem nas mãos dessas deliciosas criaturas, resolvi compartilhar o conhecimento que adquiri em duras experiências. Quando eu era jovem, não entendia por que certos filósofos e escritores diziam que necessitávamos nos desapegar das mulheres. Os considerava injustos e discordava. Hoje os entendo perfeitamente e concordo com tudo o que disseram Nietzsche, Schopenhauer, Maquiavel, Eliphas Levi e outros sábios. As advertências da Igreja na Idade Média, do Alcorão, da Bíblia e de outros livros sagrados contra esses seres simultaneamente maravilhosos e malignos não são gratuitas. O jogo da paixão é uma batalha de sentimentos em que a mulher tenta incansavelmente vencer usando como armas as carências afetivas e sexuais do homem. A intenção é conquistar o nosso coração para dispor, deste modo, da subserviência que se origina do estado de apaixonamento. Os princípios que aponto se aplicam de forma geral a todas as relações de gênero, à paquera, ao namoro e ao casamento, entre outras modalidades. As informações foram coletadas junto a mulheres do Brasil nas décadas de 80, 90 e neste princípio do século XX. Correspondem a tendências comportamentais mais ou menos generalizadas, com raras exceções. Nada posso afirmar com certeza a respeito do que estiver fora deste contexto. Basicamente, me empenhei em descrever as estratégias femininas para ludibriar o homem, acorrentando os erros que normalmente cometemos e as formas de nos defendermos emocionalmente. Espero não ter chocado o leitor por ter, como Maquiavel, tratado apenas das coisas reais e não das coisas ideais. A realidade do amor não é bela e difere totalmente do que gostaríamos que fosse. Não maldigo as mulheres, julgo e condeno friamente suas atitudes à pena de morte por serem imperdoáveis e por saber que, na guerra do amor, a piedade não existe, infelizmente. Não as criei, apenas as descrevo como são, sem máscaras ou evasivas. O complexo e confuso mundo feminino precisa ser abordado de forma crua, direta e objetiva para ser compreendido. Características do falsamente chamado sexo frágil. 1. Comparam-se sempre umas com as outras. 2. São altamente competitivas. 3. Lutam para conquistar o homem de uma mulher linda. 4. São naturalmente adaptadas à espera. 5. Detestam homens débeis e fracassados. 6. Se dão bem apenas com homens que ignoram suas flutuações de humor e seguem seu ritmo. 7. Nunca deixam o homem concluir se são santas ou prostitutas para que não arranje outra. 8. Instrumentalizam o ciúme masculino. 9. Se autoafirmam por meio do sofrimento masculino que se origina do desejo ou do amor. Se culminar em suicídio, será melhor ainda e nenhuma piedade será sentida. 10. Não amam em simples retribuição ao fato de serem amadas, mas sempre por algum interesse. 11. Gostam de enlouquecer o macho com torturas mentais. 12. Sofisticaram a tortura mental como forma de compensar a fragilidade física. 13. São emocionalmente muito mais fortes do que os homens. 14. Se entregam apenas àqueles que as tratam bem, mas não se apaixonam. 15.
Enjoam dos homens que abandonam totalmente os rituais de encantamento, bilhetinhos, poemas, filmes, presentinhos, chocolates, ou que os realizam em demasia. 16. Tentam nos induzir a correr atrás delas para terem o prazer de nos repudiar. 17. Sentem-se atraentes quando conseguem rejeitar um homem. 18. Simulam desinteresse por sexo para atiçar o desejo masculino. 19. Necessitam sempre sentir que estão enganando ou manipulando. 20. Quanto menos conseguem nos manipular e enganar, mais tentam fazê-lo. 21. Desistem dos jogos de engano e manipulação quando as ludibriamos habilmente, deixando-a supor que realmente o estão conseguindo. 22. Simulam fragilidade para ativar o instinto protetor masculino. 23. Jogam com o nosso medo de entristecê-las e desagradá-las. 24. Simulam indiferença para sugerir que estão interessadas em outro. 25. São pacientes. 26. Testam e observam reações. 27. São irresistivelmente atraídas por homens que lhes pareçam destacados, melhores do que os outros e, ao mesmo tempo, desinteressado. 28. Comportam-se como se sempre fossem desejadas. 829. Amam e se entregam totalmente aos cafajestes experientes. 30. Desejam um homem na mesma proporção em que outras mulheres o desejam. 31. Preferem aqueles que fingem se aproximar sem nenhum interesse além da amizade. 32. Querem que o homem esconda seu desejo sexual até o momento da entrega. 33. Simulam indiferença para sugerir que estão interessadas em outro. 34. Têm verdadeira loucura por homens que compreendam seu mundo. O chamam de diferente. 35. Tornam-se inacessíveis após a conquista para que o homem preserve o sentimento que geraram. 36. Sempre tentam descobrir o que o macho sente nas várias situações. 37. Costumam amarrar o homem, repudiando e evitando-o. 38. Temem o ódio masculino real, sem mescla alguma de afeição. 39. Afastam-se para verificar se iremos atrás ou não. 40. Constantemente observam e avaliam-se, como e quanto necessitamos delas emocionalmente. 41. Incitam perseguições atraindo e em seguida repudiando. 42. Nos torturam mentalmente dando e desfazendo esperanças de sexo. 43. Negam-nos a satisfação sexual plena para acender o nosso desejo. 44. Nunca permitem que saibamos se fogem porque querem ser deixadas em paz ou porque querem ser assediadas. 45. Impressionam-se com homens decididos que não temem tomar atitudes enérgicas e as surpreendem. 46. Levam o homem que está atrás delas para onde querem. 47. Fogem e resistem para evitar que sua entrega provoque o desinteresse do perseguidor. 48. São irresistivelmente atraídas por homens que provocam emoções fortes. 49. Assediam aqueles que marcam sua imaginação como diferente e especial e, ao mesmo tempo, deixa entrever que está desinteressado. 50. Concluem que precisamos delas quando as procuramos e perseguimos. 51. Sentem-se seguras de seu poder de sedução quando são assediadas. 52. Têm necessidade de levantar autoestima quando um homem as rejeita, assediando-o. 53. Sempre acham que estão sendo desejadas quando um homem as observa detidamente ou toma a iniciativa do contato. 54. São física e psiquicamente lentas, demoram para serem encantadas, para terem orgasmo, para tomarem decisões, para sentirem falta de sexo, suportam esperar muito tempo, são pacientes, etc. 55. Não se compadecem por nosso sofrimento emocional. 56. Não se compadecem do sofrimento masculino ocasionado pela insatisfação sexual, consideram frescura ou sem-vergonhice. 57. Uma vez relacionadas com um homem, ficam atrás dele somente se ele resistir mais do que elas, evitando buscar contato e sexo. 58. Tornam-se emocionalmente dependentes de homens compreensivos, carinhosos, seguros, decididos e que, ao mesmo tempo, não dependem delas emocionalmente.
59. Concebem o homem ideal como seguro, forte, distante, decidido e calmo. 60. Sonham em converter os cafajestes porque sua conversão seria uma prova inequívoca de amor. 61. Simulam desinteresse para não serem desprezadas como fáceis. 62. São atraídas pelo diferente que seja superior aos outros machos em vários sentidos, principalmente na possibilidade de oferecer segurança. 63. Cultivam no homem a dependência. 64. Observam e testam continuamente os nossos sentimentos até o limite de romper a relação. 65. Instrumentalizam nossos erros em seu favor. 66. Jogam a culpa dos erros delas em nós. 67. Sempre possuem uma desculpa para as mancadas. 68. Dobram e manipulam o homem quebrando sua resistência através da fragilidade. 69. Submetem e manipulam o homem sem que ele perceba. 70. Sempre dão abertura para que outros a cortejem e nunca a admitem. 71. Juram fidelidade de sentimento mas sempre se contradizem com atitudes suspeitas e sem intenção. 72. Envolvem-se mais fortemente com amigos e conhecidos com os quais travam a amizade sem interesse, sem intenção e sem maldade. 73. Não têm medo de jogar até o limite porque consideram que, se o cara romper a relação, a ruptura aconteceu porque ele já não prestava antecipadamente. 74. São afetadas pela nossa perda apenas depois que ela realmente se efetiva. 75. Jogam com ambiguidades e evitam assumir as consequências. 76. São incapazes de visualizar a dor da insatisfação sexual masculina, que consideram sem vergonhice. 77. Descobrem os limites do homem jogando com seus sentimentos. 78. Sentem um alívio em sua angústia de não serem amadas quando descobrem que alguém sofre por elas. 79. Querem ser amadas por aqueles que sejam melhores em todos os sentidos. 80. Nunca estão satisfeitas com os homens com os quais contraem matrimônio. 81. Gostariam de ter um homem que correspondesse à satisfação de todos os seus desejos conflitivos e contraditórios. 82. Detestam adaptações. 2. As etapas do trabalho de encantamento da mulher. O trabalho de encantar possui 3 grandes etapas. Na primeira, não temos contato algum com aquela que desejamos possuir. Na segunda, conseguimos o contato mas as intenções não estão reveladas. Na terceira, as intenções estão reveladas. A sedução de desconhecidas pertence à primeira etapa. A amizade pertence à segunda. Todas as relações após declararmos o que queremos pertencem à terceira. Vamos estudar a primeira. A linha mestra que guia todo o trabalho de encantamento e sedução é o estreitamento da intimidade mesclado à indiferença. Fixe seu olhar em uma garota qualquer que seja exageradamente bonita e você a verá desviando-o. O que estará ocorrendo nestes instantes é uma rejeição, uma recusa oriunda de pensamentos em seu fraco e pequeno cérebro de galinha. O que ela estará pensando? É fácil adivinhar que você é apenas um idiota a mais como qualquer outro, sem nada interessante pois, se assim não fosse, estaria com alguma potranca a seu lado e desprezaria todas as demais. Logo, é perda de tempo ficar paquerando deste modo pois as damas que corresponderão serão apenas as muito feias que se sentem rejeitadas e não as gostosas. Somente as desesperadas aceitam homens assediadores. As mais desejáveis mantêm a guarda continuamente fechada e não adianta tentar penetrar. O que se deve fazer é induzi-las a abrirem a guarda. Para induzir abertura, você deve comunicar rejeição ou indiferença. Deve encontrar um modo de dizer-lhe, como se não quisesse fazê-lo, que é alguém desinteressante que você não anota. Para tanto, basta ignorar sua presença, evitando olhar para seu corpo e rosto. Mas isso não é tudo. Uma vez que tenha procedido assim, você a terá incomodado, como poderá notar pelos seus gestos e movimentos mexer os cabelos, movimentar-se mais, mexer na roupa etc. Começará a ser observado, com a visão periférica ou focal.
Surpreenda, cumprimentando-a de forma ousada, destemida, antes que haja tempo para pensar e olhando nos olhos de forma quase ameaçadora, porém ainda assim com certa indiferença. Se conseguir flagrá-la te olhando, não haverá outra saída além de corresponder ao seu cumprimento. O contato terá sido estabelecido. Em seguida, se quiser principiar uma conversa, fale em tom de comando, com voz grave, e sempre atento a contragolpes, brincadeirinhas de mau gosto, cinismo etc. Se perceber abertura, faça as investidas, mas com o cuidado de não ir além ou aquém do permitido. Se a barreira ainda continuar em pé, isto é, se a garota ainda assim manter-se fechada, não dando nenhum sinal de abertura para uma investida, discorde de suas opiniões, principie uma discussão. Então ofereça um número de telefone ou e-mail para continuá-la, dando prazo de espera. Em casos extremos, é necessário impressioná-la muito, horrorizando-a de forma calculada. Não vá horrorizá-la de qualquer modo, impressione-a da forma correta. Uma boa forma de marcar-lhe a imaginação para que fique pensando em você por um bom tempo é assumir-se como machista, pois todos os imbecis fingem que são feministas para agradar. O que interessa aqui é sobressair-se como um cara diferente, seguro e que não precisa de ninguém. Isso deve ser comunicado subliminarmente e jamais diretamente para que o engodo não seja percebido. Algumas costumam mostrar-se inicialmente abertas, mas, após o contato, ficam mudas para nos desconcertar, observando como saímos desta situação embaraçosa e se divertindo às nossas custas. Neste caso, seja curto e grosso em seus comentários, tomando a iniciativa de terminar a conversa antes de ficar com cara de tacho. Se estiver ao telefone, tome a iniciativa de desligar. Se estiver conversando cara a cara, tome a iniciativa de terminar o diálogo e vá embora sem olhar para trás. Prorrogue as investidas para outro dia, dando-lhe uma boa lição. Normalmente, nos contatos seguintes a lição surte efeito e a torna mais amável. Não faça as investidas enquanto a guarda estiver fechada. A conquista de uma dama possui etapas que vão desde o momento em que ainda não a conhecemos até as fases em que temos que reconquistá-la continuamente nos casamentos ou em outras relações duradouras. Em todas as fases é preciso driblar as resistências e devolver-lhe as consequências de suas próprias decisões. A primeira fase poderia ser mais ou menos dividida como segue. 1. Cumprimente sutilmente toda mulher bonita que passar por você e te olhar. Uma delas irá te responder. Quando uma dama o olha, há uma fração de segundo em que você deve cumprimentá-la. Se esperar muito, perderá a chance. O momento de cumprimentá-la é o momento em que paira na mente feminina uma dúvida resultante do estado de surpresa. Você pode também ignorar a presença da beldade em um primeiro momento, por um bom tempo, e surpreendê-la com um olhar fixo nos olhos acompanhado por um cumprimento quase imperceptível antes da recuperação da surpresa. 2. Estabeleça um contato desinteressado. 3. Tente prolongar o contato. 4. Deixe-a prolongar o diálogo pelo tempo que quiser. Se sentir que ela quer terminar, termine antes. 5. Não olhe para o seu corpo. Ignore o decote, as pernas e a barriga de fora. 6. Se ela for linda, ignore sua beleza. Se ela for feia, encontre alguma coisa bonita nela para elogiar. 7. Tente conversar com ela sobre ela mesma. 16. 168. Garanta um segundo contato. Entregue o telefone, e-mail ou dê alguma dica de como ela pode te encontrar com facilidade. 9. Elogie sua inteligência, principalmente se ela for burra. 10. Converse sobre os problemas dela, principalmente os de tipo emocional. 11. Faça ou diga algo que demonstre indiretamente que você não quer transar. 12. Introduza a questão do amor nas conversas, sempre. Evite introduzir o sexo a não ser que ela tome a iniciativa. 13. Diga aos poucos que você sente sua falta. 14. Estimule a falar sobre seus medos, sonhos e desejos. 15. Diga que se lembrou dela em algumas circunstâncias bonitas. 16. Escreva-lhe frases românticas por amizade e sempre sem intenção. 17.
Convide-a para algo mais ousado como um passeio ou uma ida ao cinema para assistir um filme romântico, é claro. 18. Quando estiverem a sós, diga-lhe que está adorando estar ali e que se sente triste porque aqueles momentos irão acabar. Não mostre nenhuma intenção de transar. 19. Retome todo o romantismo que você construiu desde o início da relação. Lembre como vocês se conheceram, o que pensavam um do outro no início. Diga que sempre sente sua falta quando ela está longe, que sente muitas saudades, que a considera inteligente, diferente e especial. Sei que é um pé no saco, é preciso um grande teatro, mas vale a pena uma dica nessa hora. 17. Imagine ela pelada e você recobrará as suas forças. Diga-lhe, pela primeira vez, que você a acha linda. Seja teatral ou ela desconfiará de sua verdadeira intenção, que é apenas transar bastante até que ela comece a jogar sujo com seus sentimentos. 20. Explicando que nunca viu outra mulher igual na terra e olhando profundamente em seus olhos, aproxime-se para beijá-la. Se ela desviar o olhar, pare e repita os passos dos itens 17 e 18 até que ela o encare sem desviar o olhar mesmo se você aproximar. 21. Beija. Agora ela já está nos seus braços e o restante é com você. Cuidados a tomar durante o trabalho de encantamento. 1. Nunca tente beijá-la se o olhar for desviado durante sua aproximação. 2. Excite sua imaginação fazendo-a pensar constantemente em você, preferencialmente como um homem absolutamente diferente dos outros. 3. Impressione-a fortemente sem se exibir. 4. Seja misterioso. 5. Oculte a intenção sexual até o momento de dar o bote. 6. Conduza a conversa na direção dos problemas emocionais dela e não dos seus. Não fale sobre coisas idiotas. 7. Espere pacientemente que a confiança vá se instalando. 8. Tenha regularidade nas frequências das conversas. 9. Deixe-a definir a duração da conversa e dos intervalos entre uma conversa e outra. 10. Jamais demonstre pressa ou urgência sexual. 11. Confira gradativamente e de modo imperceptível um sentido romântico, amizade desinteressada. 12. Quando a intimidade se tornar maior, diga aos poucos que sentiu saudades e que se preocupa. 13. Escreva frases românticas de efeito sobre a amizade que os une, sempre escondendo sua intenção verdadeira, que deve ser a de levá-la para a cama. 14. Deixe-a falar sobre sexo, caso queira, e demonstre grande conhecimento a respeito. 15. Torne-a dependente de suas conversas. 16. Concorde com ela a maior parte das vezes, mas não sempre. 17. Demonstre ser alguém compreensivo com os seus pontos de vista. 18. Sempre sugira indiretamente que não está interessado em transar. 19. Não monopolize a conversa. Deixe-a falar à vontade. Você apenas deve me ouvir e tanger os assuntos nas direções que interessam, estimulando a continuidade da fala para não deixá-la sem assunto. Importante é sempre fundamental perceber o tipo e a profundidade das aberturas dadas para fazer as investidas de acordo. Uma investida além ou aquém do permitido resulta em fracasso. Como sobreviver no difícil jogo das forças magnéticas da sedução? 1. Não se aposse. Tire de sua cabeça a ideia de que ela é sua, principalmente se ela disser que é fiel, que você é o melhor cara que ela conheceu, o único etc. 2. Procure sempre vê-la como uma prostituta maravilhosa que não se assume por medo da repressão social, mas que necessita de um grande amigo que compreenda por que ela sai com todo mundo. 3. Não caia na tentação de vê-la como ente celeste. Jamais acredite em sua fidelidade ou que não paquere ninguém além de você. 4. Seja indiferente aos seus jogos de atitudes contrárias e incoerentes. 5. Beije-a sempre ardorosamente, com muito sentimento. 6. Tire de sua cabeça a preocupação com a fidelidade. Se ela quiser dar para outro, ninguém a vai segurar. 7. Não a irrite nem a sufoque com manifestações contínuas de amor. 8. Não seja um bebê chorão dependente gritando pela mãe. 9. Quando ela furar nos encontros, aceite as desculpas mentirosas e furadas que receber no dia seguinte e faça de conta que acreditou, ignorando. 10.
Nunca se iluda acreditando que descobrirá o que ela sente por meio de perguntas ou conversas diretas sobre isso. 11. Seja indiferente aos jogos de aproximar e afastar que elas fazem para nos deixar loucos. Isso a deixará confusa. 12. Seja homem e esteja sempre preparado para o inesperado ser trocado por outro macho, ser definitivamente ou temporariamente abandonado, ser frustrado nos encontros, etc. 13. Não se apegue. Ame-a desinteressadamente, ainda que à distância. 14. Nunca se esqueça de que a histórica repressão cruel da cultura machista as obrigou a misturar verdades com mentiras em tudo o que falam. Nunca acredite nem desacredite no que dizem, limite suas conclusões ao que vê. 15. Escreva-lhe frases de amor de vez em quando, mas não sempre. 16. Conquiste sua independência emocional total. 17. Quando for comparado a algum outro macho, recorde-se dos pontos em que você é superior ao cara e esqueça a questão. 18. Adote conscientemente um comportamento que agrade, mas não se condicione. 19. Não se guie por generalizações sobre o sexo feminino, mas pela singularidade da mulher específica que você quer encantar. 20. Derreta-se em declarações de amor cheias de sentimento, porém raras e falsas. 21. Simule ter as mesmas ideias e concepções que as dela. 22. Maldiga o que ela detesta. 23. Elogie o que ela ama. 24. Seja firme e amável ao mesmo tempo. 25. Solicite sua presença por via indireta. 26. Solicite demonstrações de amor indiretamente. 27. Solicite delicadeza o mais indiretamente possível. 28. Não ligue quando ela não cumprir os compromissos de encontros e telefonemas. 29. Não acredite quando ela se comprometer a telefonar ou vê-lo. 30. Mate a paixão dentro de si. 31. Esteja disposto a perdê-la a qualquer momento. 32. Não a veja como única. 33. Não tente impressioná-la com seus talentos. 34. Não exiba gratuitamente seus talentos, mas deixe-a percebê-los aos poucos. 35. Não fique atrás dela o tempo todo. 36. Não pense se ela sai com outro ou não. 37. Nunca seja grosseiro ou mal educado. 38. Não se aposse. 39. Não a sinta como se fosse sua. 40. Utilize as indefinições como definições. 41. Defina o teor da relação apenas com base no que demonstra o comportamento e as atitudes. 42. Não entre de cabeça na relação, nunca. 43. Não se fascine por sorrisos, olhares e palavras apaixonadas, mas comporte-se como se estivesse um pouco fascinado, apenas um pouco. 44. Tenha os anelos dela como a pauta central e constante nos diálogos. 45. Não fique atrás dela e nem se deixe ser atraído. Seja atraente para que ela fique atrás de você. 46. Para atrair, combine em doses homeopáticas seriedade, desinteresse, lealdade, altruísmo, sinceridade, cuidados com aparência, eloquência, determinação, independência econômica, independência material, pelo menos uma casa e um carro. Uma imagem de homem assediado que não se jacta disso pode ser falsa, basta dizer para uma amiga bem fofoqueira que há várias mulheres lindas atrás de você e pedir-lhe para não contar a ninguém que ela se encarrega do resto. Virilidade, masculinidade intensa, sensibilidade, gentileza, ponderação, inteligência. 47. Detecte as contradições no comportamento dela. 48. Desenvolva o poder de se apaixonar intensamente por todas as mulheres que se parecerem ao seu modelo ideal e não apenas por uma única mulher. 49. Não espere bom senso ou compreensão. 50. Resista ao magnetismo feminino negativo. 51. Não discuta. 52. Não cultive o conflito. 53. Observe-a de fora sem identificação, tentando captar seus sentimentos. 54. Seja silencioso, escute-a. 55. Seja distante para dar asas ao mistério. 56. Não deixe transparecer o que se passa em seu interior. 57.
Adestre-a gradativamente, recompensando-a por bom comportamento. 58. Deixe-a conduzir o rumo das conversas. 59. Estimule a falar sobre o que mais gostar. 60. Concorde sempre, exceto quando ela quiser ser contradita. 61. Exalte sua imaginação. 62. Encarne os princípios do amor superior. 63. Não vacile em suas posições. 64. Trate-a como uma menina. 65. Jogue com o binário, a alternância de opostos. 66. Devolva-lhe as responsabilidades pelos seus atos, joguinhos bobos, etc. 67. Não fale em tom apelativo. 68. Cumpra pequenos rituais românticos. 69. Seja um espelho sem lhe dar muita abertura. 70. Faça rir. 71. Aponte suas virtudes sempre que se manifestarem. 72. Alterne severidade com doçura. 73. Alterne silêncio com falas breves que estimulem e acalmem. 74. Beije-a subitamente na boca. 75. Diga-lhe de vez em quando que ama, mas não sempre. 76. Não se deixe possuir por sentimento de inferioridade com relação a outros homens. 77. Concorde com sua tendências comportamentais errôneas e estimule-as, empurrando-a na direção das mesmas. Por exemplo, quando ela quiser sair com um decote exagerado, diga que o decote ainda está fechado e que deveria abrir mais. Quando ela usar uma saia muito curta, diga que está comprida e que deveria ser mais curta. Vá com ela até o limite extremo para descobrir que tipo de mulher você realmente tem ao lado. Se ela se recusar e voltar atrás, é uma boa mulher. Se não o fizer, use-a sexualmente e a ofereça a seus amigos, por um bom preço, é claro, antes de descartá-la. Ponto. Sobre o desejo da mulher. O desejo feminino é algo muito controverso e desconcertante. Muita confusão reina a respeito. Estas se devem, principalmente, à oposição entre o que é consciente e inconsciente. Tal oposição leva as mulheres a dizerem o oposto do que sentem e do que são. Não se pode descobrir os fatores que as enfeitiçam e submetem por meio de perguntas, entrevistas, etc., porque sempre seremos enganados. Saiba que quase tudo o que as ouvirmos dizer a respeito do que buscam em uma relação é mentira e, além disso, costuma ser exatamente o contrário do que realmente desejam. Vou agora expor sem pudor justamente o que todas tentam esconder e jamais admitem. A sexualidade humana é semelhante à dos cavalos, zebras e jumentos selvagens. As fêmeas espontaneamente se dirigem ao território de um garanhão, que se instala próximo às melhores fontes de alimento e água, recursos materiais, e oferecem-lhe seu sexo à vontade para assim. Os demais machos, secundários, são obrigados a errarem em bandos compostos apenas por indivíduos do sexo masculino, ficando sem se acasalar por anos a fio, até que consigam substituir algum garanhão que esteja velho. As fêmeas não rivalizam entre si, como acontece com as fãs de qualquer cantor, mafioso, bilionário ou político. O garanhão pode se relacionar com qualquer égua de seu harém sem o menor problema enquanto for capaz de manter feras e machos secundários assediadores afastados. Em outras palavras, os homens superiores são como garanhões e suas mulheres como éguas. Por ser o complemento e o polo contrário do homem, a mulher tem uma estrutura psíquica inversa. Queremos o máximo de sexo e tentamos transar enquanto nos restarem forças, até o último momento. Para nós, o sexo vem em primeiro lugar e o amor em segundo. Para elas, o contrário ocorre e o amor vem em primeiro lugar. Mas entenda-se bem, não querem dar amor, querem apenas recebê-lo, dando em troca somente o mínimo necessário para nos manterem presos pelo desejo, pelo sentimento e pela paixão. Possuem um desejo duplo. Desejam a servidão dos fracos e a proteção dos fortes. Querem dominar os débeis e carentes para explorá-los como maridos criadores de sua prole, ao mesmo tempo em que sonham obter a afeição dos insensíveis que possuem haréns e se destacam na hierarquia dos machos.
Os fracos, quando aprisionados, recebem sexo, carinho e amor em quantidades mínimas, apenas o suficiente para serem mantidos presos. Elas nunca nos amam em simples retribuição ao nosso amor, ou seja, simplesmente por as amarmos ou desejarmos. Desejam nossas características atraentes e não nossa pessoa. Isto se explica pelo fato de que suas necessidades estão muito além do acasalamento, necessitam criar e proteger a prole. Logo, não sentem falta dos machos em si, mas apenas de suas atitudes em contextos utilitários. Nós, ao contrário, as amamos em si mesmas, isto é, de forma direta, pois nossa meta existencial é acasalar. Queremos transmitir nossos genes contra os genes de outros. As amamos em corpo, de forma direta. Somos amados indiretamente, em termos de função e utilidade. Nossa falta não é sentida fora de um contexto utilitarista. Em outras palavras, o amor feminino é destinado aos filhos e não aos machos. A meta existencial masculina é acasalar, fecundar e garantir a transmissão da herança genética contra machos rivais. A meta existencial feminina é a criação da prole, a qual passa diretamente pela formação da família. Para nós o sexo é fim e para elas é meio, pois o fim é a criação dos filhotes. Querem o melhor macho do bando, o melhor reprodutor vencedor, o rico, o famoso, o destacado em relação aos outros machos. Não diferem das macacas e equinas selvagens. Assim como entre certos bandos de mamíferos e aves os machos líderes são preferidos pelas fêmeas para o acasalamento e os machos de segunda categoria são rejeitados, entre os grupos humanos os mais destacados são os mais desejados. Os galãs, artistas, ídolos etc. são perseguidos e adorados por serem destacados e não pelo que são em si mesmos. Por isso, se você quiser chamar a atenção de alguma que te ignora, deve ser diferente dos imbecis. Em primeiro lugar, não deve fazer o que todos fazem: persegui-las, tentar chamar a atenção, falar muito, falar alto, fazer gracinhas, apressar-se em agradar, assediar, pressionar etc. Aprenda a impressionar sem fazer barulho e nem esforço, como se não quisesse fazê-lo. Seja mais temível do que amável. Impressione-a sem alarde, por caminhos contrários àqueles que todos trilham. Aproxime-se sem medo, mas com indiferença, olhe fixamente nos olhos para atemorizar e em seguida dê alguma ordem protetora, ignore partes interessantes do corpo à mostra, discorde, ataque seus pontos de vista equivocados, espante-a, horrorize-a com seus argumentos sólidos, escandalize-a, deixe-a emocionalmente indefesa e surpreenda protegendo com indiferença. Não tema a aproximação e nem a perda. Arrisque-se. Saiba dosar a exposição à perda com maestria. Amarre-a, faça pensar continuamente em você. Habite seus pensamentos e suas lembranças. Não tente atravessar as barreiras pelos caminhos que todos tentam, penetre a fortaleza pelas passagens que estão desguarnecidas por não serem notadas pelos idiotas. Saiba perceber o momento de se aproximar e de afastar, de mostrar desinteresse e interesse, de repudiar e acolher. Não se mecanize em um padrão como se fosse um robô. Acima de tudo, esteja seguro e ame a si mesmo. A loucura feminina é a superioridade do macho em todos os sentidos possíveis. São atraídas por sinais de superioridade, altura, inteligência, dinheiro etc., mas principalmente por indiferença, determinação e segurança. Rejeitam sinais de inferioridade e fraqueza, baixa estatura, pobreza, burrice, sentimentalismo, romantismo, submissão, assédio, bajulação, adoração, dúvida, vacilação, insegurança etc. Amam a superioridade. As operárias desejam o dono da empresa, as pacientes desejam o médico, alunas desejam o professor, as fãs desejam o artista, as baixas desejam os altos e as altas desejam os mais altos. Ainda, as alemãs desejavam Hitler e as russas, Stalin. Quanto maior for a distância, maior será o desejo, o que explica os gritos histéricos e desmaios de garotas em shows. Os inferiores são rejeitados. A superioridade é definida pelo contexto social. Não cuidarão de preservar o macho ao seu lado caso se sintam seguras. Apenas o farão antes de conquistá-lo ou sob ameaça real de perdê-lo. Somente entregam seus tesouros em situações extremas. O amor que oferecem em situações normais é um lixo.
As traições femininas principiam quase sempre pelo sentimento e não pelo desejo carnal, o qual é para elas complemento e não ingrediente central do amor. Por tal razão, é muito fácil para elas se defenderem quando as apanhamos em condutas suspeitas dizendo coisas do tipo você é maldoso, a maldade só existe em sua cabeça etc. Costumam camuflar seus casos ou flertes nas amizades e até unir ambos, motivo pelo qual devemos sempre estar atentos e desconfiar de gentilezas, admirações, cuidados e atenções que elas dão a certos homens que escolhem. Há uma personalidade específica, um tipo especial de homem que as mulheres assediam: o cafajeste, aquele que se aprimorou na arte de representar o apaixonamento para convencer e que, ao mesmo tempo, nada sente. Se o amor for real, será desinteressante. O cafajeste não se apaixona, encarna a fantasia feminina. Transmite a falsa impressão de ser compreensivo por não se importar com o que sua parceira faz ou com quem anda, já que possui muitas outras e não quer compromisso. A procura somente para o sexo e a esquece por um longo tempo em seguida, fazendo-a oscilar entre a esperança e o desespero. Não a bajula, não é pegajoso. É distante e misterioso, já que precisa ocultar sua vida, suas intenções e o que faz. Tem todos os ingredientes de um amante perfeito. Os homens ricos são preferidos porque são poucos e não exatamente porque são ricos. Há esposas ricas que possuem amantes pobres. Além do poder, as fêmeas querem o destaque e a força emocional do amante. Querem falar de baixo para cima, olhando para o alto. É por isto que você será desprezado se for menor do que sua parceira em algum sentido. Seja sempre maior e protetor, porém distante. As posses materiais, a superioridade física ou qualquer outro atributo que a sociedade convencionou ser indicador de status elevado conferem segurança e tornam o macho atraente. Entretanto, não são os atributos sociais em si o fator de atração, mas sim a segurança que proporcionam a quem os porta. Uma característica comum aos machos superiores, que dominam suas fêmeas, é a capacidade de liderar a relação e a iniciativa de tomar decisões acertadas. Os machos inferiores costumam transmitir debilidade ao consultarem-nas excessivamente. São orientados pela equivocada ideia de que o amor virá sob a forma de agradecimento por terem sido bons, prestativos, submissos etc. Acreditam que o amor seja reconhecimento, retribuição. Pobres infelizes, o desejo feminino é duplo. Para o sexo ardente e selvagem são escolhidos os cafajestes insensíveis, promíscuos, maus e cruéis. Para o casamento são procurados os bons, fiéis, honestos e trabalhadores. Logo, a melhor parte é destinada aos que não prestam e a pior é destinada aos politicamente corretos. Movidas pelo desejo inconsciente de manter o maior número possível de machos desejando-a, para criar um clã matriarcal, as fêmeas elaboram sofisticadas estratégias psicológicas para se exporem ao desejo sem serem responsabilizadas. A grosso modo, podemos dividir os machos que procuram em dois tipos: o provedor e o amante. Lutam incessantemente para submeter a todos e quando se deparam com um que não se submete, este se torna um grande problema emocional. Os que se submetem servem para serem provedores, maridos, e os que não se submetem servem para serem amantes, recebendo carinho, amor e sexo de boa qualidade. A autoestima de uma mulher é definida pela quantidade de machos que a desejam e perseguem. Necessitam sentirem-se desejadas, razão pela qual incessantemente criam mecanismos para se exporem ao desejo e se esquivarem da fúria dos machos que já conquistaram. Desejam ser perseguidas para que possam repudiar o perseguidor e contar isso a todos, chamando a atenção para seu poder de fascinar e atrair. São violentamente atingidas no sentimento quando descobrem de modo inequívoco que seus favores sexuais e afetivos são rejeitados. Necessitam pressupor continuamente que serão perseguidas. O macho inacessível torna-se um problema e, simultaneamente, objeto de maiores esforços no sentido de seduzir para submeter. A inacessibilidade desencadeia tentativas de sedução. A fêmea rejeitada sai da inércia e se mobiliza para virar o jogo porque foi violentamente atingida no amor próprio. O carinho feminino não é uma retribuição ou um reflexo do amor masculino, mas uma estratégia para conquista e aprisionamento.
É por isto que sempre é direcionado somente àqueles que não as amam. É, igualmente, desviado dos apaixonados e submissos. O carinho, o amor e a dedicação são ferramentas para aprisionamento. Logo, se você quiser recebê-los ininterruptamente, terá que manter-se em um estado intermediário, a um passo da submissão sem nunca se entregar realmente. Nosso erro consiste em acreditar na mentira de que carinho e amor são reflexos de nossos sentimentos mais sublimes. Quanto mais as agradarmos, menos os receberemos. Para que sua esposa ou namorada se mantenham fiéis, precisam senti-lo quase preso mas continuamente inacessível. Se o prenderem de fato, partirão para a conquista de outro macho superior a você. O macho inacessível é um obstáculo ao impulso acumulativo constante que visa ampliar a quantidade de possíveis protetores e provedores no estoque. É por isso que a fêmea se detém nele, tentando vencê-lo e mantendo-se fiel enquanto não for capaz de submetê-lo. A razão do desejo de acumular protetores provedores é uma necessidade inconsciente de segurança contra possíveis abandonos futuros. Neste sentido, elas não sentem o menor escrúpulo em usar os sentimentos alheios porque o fazem inconscientemente, negando veementemente para si mesmas ou para qualquer pessoa tais ardis. A necessidade de se sentirem desejadas as mobiliza para o clássico jogo de atrair e repelir, provocar e rejeitar. Pode parecer estranho, mas a combinação do medo com admiração e proteção formam uma mistura que incendeia o desejo feminino. Seja temível, admirável e protetor. Não me entenda mal, o temor a que me refiro é o temor da perda, de ser abandonada e trocada, não é o temor de sua força física. A despeito de todas as asneiras ditas em contrário, nossas amigas, em seu íntimo, desejam ser dominadas. Os dominadores são os destinados a receberem seus tesouros, suas delícias eróticas. Quando um povo invade e conquista o território de outro, dominando, as fêmeas do povo dominado se entregam ao povo dominador. O fazem não somente por serem obrigadas à força, como pensam os ignorantes, mas também por se sentirem atraídas pelos machos que detêm o poder. Isto pode ser comprovado ao se observar, por exemplo, como as brasileiras se comportam em relação a turistas norte-americanos ou europeus. O inverso não ocorre, as fêmeas do povo dominante não se sentem muito atraídas pelos machos do povo dominado. Excetuando-se os casos especiais, a tendência geral confirma minhas teorias. Nunca nos esqueçamos de que nossas deliciosas companheiras possuem uma relação contraditória com nosso phallus erectus, o temem mas simultaneamente necessitam para se sentirem desejadas, querem ser desejadas porque isto lhes garante proteção. Desta contradição derivam todos os comportamentos absurdos, desconcertantes e ilógicos em suas relações conosco, bem como suas naturais propensões à histeria e à oscilação que as leva a atrair para fugir e repudiar em seguida. Isto torna o desejo feminino extremamente difícil de ser compreendido, mapeado e descrito, até por elas mesmas. Por isto, nunca leve a sério o que lhe disserem. Salvo em casos excepcionais, sempre que você se mostrar intensamente interessado, será repudiado ou evitado. Há nisso um objetivo muito claro: intensificar nossas paixões e nossos desejos para nos induzir à perseguição e à insistência para fazê-las se sentirem desejadas e curtirem a sensação de serem as mais gostosas. Somos desejados apenas para fecundar, dar proteção à fêmea, à sua prole para a realização de tarefas perigosas, pesadas e difíceis. O sexo enquanto ato de prazer é uma simples retribuição a esta função. Fora destes campos, não somos necessários para mais nada. Nossa falta será sentida apenas se oferecermos estes benefícios e os tomarmos de vez em quando, como castigo por algum erro. Ou seja, a sua parceira suportará imensamente sua ausência e não sentirá nenhuma saudade ou falta de sexo a menos que se veja exposta a algum perigo ou dificuldade. O apaixonado não é valorizado porque está sempre disponível. O mesmo vale para o assediador. Agrada-lhes muito rejeitar os machos que lhes assediam. A rejeição lhes é altamente gratificante por elevar-lhes a autoestima. É por isto que se insinuam, simulando estarem interessadas, para nos rejeitarem amavelmente em seguida. Quando não podem rejeitar, ou seja, quando ninguém as quer por estarem feias, tornam-se depressivas.
Rejeitar ao invés de ser rejeitada é uma das insanas obsessões femininas. O desejo feminino não é o que se mostra à primeira vista, possui muitas contradições. Uma mentira muito divulgada é a de que seremos amados se tomarmos sempre atitudes agradáveis. Isto é apenas parte da verdade. Os cafajestes, por exemplo, têm suas atitudes unanimemente reprovadas por todas, mas são amados, nadam em haréns. O que se passa? Simples, as atitudes são reprovadas enquanto aqueles que as tomam são cada vez mais amados exatamente por terem a coragem de desafiar a aprovação geral. As atitudes do cafajeste, e também do homem amadurecido e verdadeiro, possuem diversas implicações sobre o inconsciente feminino. Não se guie apenas pelo que as pessoas assumem. Muitas vezes as vemos extasiadas lendo romances água com açúcar e acreditamos por isto que os homens românticos correspondam ao ideal masculino que trazem na alma e ao qual desejam ardentemente se entregar. Isto é uma mentira. O romântico é um escravo emocional que dá amor sem recebê-lo e que não as completa. Ao lerem os romances, as leitoras se situam no papel da mocinha simples de pouca beleza que conquista e submete pelo amor o herói que está no topo de hierarquia masculina. É curioso notar que em tais romances o herói apaixonado satisfaz todos os sonhos absurdos da mocinha, mas não tem seus sonhos satisfeitos, pois é um simples servo. As leitoras se imaginam recebendo o amor e não dando, como nos parece. Há nisso tanta perversidade e crueldade quanto na pornografia masculina, pois as peculiaridades do sexo oposto são violentadas. O carinho e o sexo que os heróis dos contos românticos recebem são mínimos e o amor é assexuado ou apenas levemente sexuado. Não há pornografia. Os contos cor-de-rosa são contos de vitórias femininas na batalha do amor. São épicos neste sentido. A outra metade do problema não aparece nos contos românticos por ser inconsciente, e é justamente aqui nos interessa conhecer as histórias em que vencemos as batalhas. A parte de nossa alma que as vence é a fria, implacável, cruel, decidida, segura, objetiva e, ainda assim, protetora. Esta é a face que as domina. Há duas formas de frieza e dominação: a protetora e a exploradora opressora. A primeira as beneficia e é desejada. A segunda as atemoriza, provoca ódio e repulsa. Abusamos da segunda forma no passado e hoje sofremos as consequências terríveis. Somos odiados porque, quando tivemos o poder na mão, o utilizamos de forma errada. Só nos resta agora corrigir o erro. Domine-a para protegê-la, assuma o comando. Quando as damas afirmam que querem os bons, sensíveis, românticos, honestos, trabalhadores e sentimentais, estão dizendo a verdade, porém de forma parcial, pois não revelam para que os querem e para que os desejam. Para servirem enquanto entregam seu coração, alma e sexo aos insensíveis e cafajestes. Os bons são desejados como bestas de carga provedoras que garantem a criação da prole, mas jamais como reprodutores. A função reprodutora cabe aos maus, pois são estes que comunicam serem os portadores dos melhores genes, uma vez que não necessitam do amor de ninguém para serem felizes. Isto explica por que os vilões, bandidos, mafiosos, famosos e poderosos possuem tantas mulheres lindas, porque os bons maridos normalmente recebem apenas um mínimo em termos sexuais e porque as esposas não sentem por estes últimos grandes paixões ou excitações. Quando se trata de descobrir os desejos femininos para obter sucesso na conquista, há muitas mentiras, confusões e armadilhas. Uma armadilha muito conhecida é a de que devemos fazê-las rir para que se entreguem e nos amem. Segundo esta teoria absurda, aqueles que as fazem rir seriam os preferidos. Vou agora desmascarar esta mentira. As damas realmente costumam dar especial atenção aos caras engraçados que as fazem rir, e esta pode ser uma boa forma de se aproximar, mas, se você se limitar a isso, será apenas um simples palhaço. Ela usará como um comediante que não cobra por seu trabalho e não pagará nada por isso. Como gostam muito de se aproveitar dos trouxas, explorando-os para obterem favores de graça, utilizam os infelizes engraçadinhos para aliviarem suas crises de tristeza e depressão, oriundas de oscilações hormonais.
Os palhaços gratuitos são usados e explorados pelas espertinhas do mesmo modo que outros tipos de trouxas, como aqueles tontos que se apressam em mandar flores, pagar bebidas, dar presentes, carregar sacolas, oferecer-lhes o assento em veículos públicos etc. sem receber nada em troca, muito menos o sexo. Pode ser bom fazer-se de imbecil para aproximar-se, mas, uma vez que tenha obtido o contato, você precisa mudar de conduta para ir além ou ficará chupando o dedo. A aparente contradição inerente ao desejo feminino, que na verdade é a simples ocultação de sua faceta mais importante, é o principal fator que nos deixa tão confusos e perdidos. O problema está em nós, em nossa equivocada visão a respeito do sexo oposto, e não nelas. As crenças absurdas que carregamos, inculcadas desde a infância, as tornam incompreensíveis, incoerentes e absurdas aos nossos olhos, mas, em realidade, a psique feminina segue uma lógica completamente diferente da que imaginamos e é totalmente compreensível. As damas não são incompreensíveis como querem propositalmente parecer. As torturas psicológicas. As fêmeas atormentarão sempre os machos que não souberem dominá-las por meio de uma vontade poderosa e de uma severidade extrema. Sentem grande satisfação ao criarem quebra-cabeças e jogos emocionais. Se comprazem em nos observar sofrendo ou tentar desarticulá-los. Quando nos veem no sufoco, desesperados para sair das tramas psicológicas que criam, ficam felizes e podem medir nossa persistência para, assim, avaliar até que ponto conseguirão nos fascinar. Tenha sempre razão do seu lado para não cair de cabeça no precipício. A fragilidade feminina se restringe ao âmbito físico, mas não ao âmbito emocional em sua totalidade. No campo da relação a dois, as fêmeas humanas não são nem um pouco delicadas ou frágeis, são poderosas, impiedosas e jogam sujo sempre. Entretanto, devemos aceitar tais características como instintivas e naturais, sem nos revoltarmos. Elas possuem grande poder magnético de provocar sentimentos negativos no macho. Se este for emocionalmente fraco, com facilidade fazem-no cair em estados de ciúme, irritação, impaciência e, do mesmo modo, fazem-no sentir-se pequeno, como se fosse um pirralho imbecil. Por serem psicológicas, as estratégias femininas de ataque e retaliação raramente são admitidas. Ocultam-se muito bem dos olhos comuns que apenas sabem enxergar o externo, o físico. Não obstante, são altamente eficazes na indução do sofrimento alheio. O segredo para se defender de todas as artimanhas femininas de manipulações e torturas mentais consiste em não nos identificarmos com as estratégias da mulher, isolando-as em seus próprios atos caprichosos e contraditórios. Para tanto, é imprescindível não estar apaixonado, o que se consegue somente por meio da morte dos egos. Então ela realizará seus jogos sozinha e sorverá toda a loucura que tentou introduzir em nosso coração. Tal poder é conseguido quando rompemos com a identificação por meio do forte trabalho de eliminação do sentimentalismo. Também convém olhá-la sempre como uma vadia até prova em contrário. Há mulheres que se fingem de santas por vários anos. Uma vez que tenhamos conseguido tal independência emocional, devemos observar a fêmea, aguardando para saber quanto tempo resistirá em suas tentativas de nos enfeitiçar e submeter. Temos que devolver-lhe o fardo que insistentemente tenta ser lançado sobre nossas costas, ou seja, deixá-la realizar todo o trabalho pesado e apenas aguardar, até que lhe sobrevenha extenuação. Uma forma muito comum de torturar é por meio de atitudes suspeitas que provocam ciúmes. As etapas desse processo de tortura mental são as seguintes. Fase a mulher se comporta como santa, dando carinho e sexo até que estejamos emocionalmente dependentes. Nesta fase ela finge não se interessar por mais ninguém, não dar atenção ou bola para nenhum outro homem. 2. Fase após ter certeza de que mordemos a isca, estando bem presos pelo sentimento, a vadia principia a ter atitudes suspeitas com relação a outros machos, de modo a lançar dúvidas em nossa mente para que se inicie um sofrimento por ciúmes.
3. Quando protestamos com justa razão, ela nega terminantemente as intenções que estão por trás de tais atitudes visivelmente comprometedoras, alegando inocência, indignação, tristeza etc., chorando lágrimas de crocodilo e insistindo nas mesmas atitudes em seguida. Por esta estratégia, a fêmea consegue prolongar indefinidamente o sofrimento do macho. Todas a utilizam com maior ou menor intensidade, de acordo com as concepções de mundo e a disposição que possuem para lutar contra seus próprios instintos malignos. Note que o fundamento da tortura é o sentimento de apego e paixão. A despeito de todas as tentativas de se desvencilhar e se debater inutilmente, ela não deixará de torturá-lo com tais jogos a menos que sinta que você se desapaixonou de verdade. Este é o segredo. Quanto mais apaixonado, mais submetido aos joguinhos infernais você estará. Experimente mostrar-se intensamente ciumento e carente ao telefone e sua parceira alegará algum pretexto qualquer e desligará em seguida para mantê-lo neste estado durante os próximos dias. É que elas gostam de nos ver assim, desesperados, porque isso lhes dá um mórbido prazer associado à sensação de que há um trouxa que as esperará por toda a vida. Entretanto, esta modalidade de prazer não as preenche enquanto mulheres e você será considerado um macho secundário desinteressante, um mero sobressalente guardado de reserva para o último caso. O primeiro da lista será sempre aquele que não der muita bola sem se deixar polarizar na frieza. Se você cometeu este erro de ser ciumento, para corrigi-lo é necessário perturbar a crença que foi criada. Este padrão comportamental feminino de afastar-se quando o macho está enciumado ou carente também pode ser muito útil quando você estiver de saco cheio e quiser sossego por alguns dias. Basta simular uma cena assim e você será deixado em paz. Mas não se esqueça, se com o passar dos dias você não confirmar com sinais adicionais a crença que induziu, sua companheira virá desesperada atrás de você. Outra forma comum de infernizar nossa mente é marcar encontros e não comparecer. Para destroçar este joguinho, nunca se esqueça de marcar um teto para os horários dos encontros e nunca fique esperando feito um idiota após o prazo ter findado. Prazos as desconcertam por serem acordos definidos explicitamente para ambas as partes que encurralam suas mentes, impedindo-as de se movimentarem nas indefinições. Há ainda uma engenhosa estratégia feminina que consiste em não manifestar cuidados e negar o carinho para induzir o macho a manifestá-los. Em síntese, os mecanismos de tortura consistem em atiçar nosso impulso sexual e nosso sentimento de amor ao máximo sem nunca satisfazê-los. Quando resolvem nos satisfazer, o fazem por se sentirem ameaçadas, movidas pela ideia de que estão perdendo o domínio, mas sempre mantendo a expectativa de que mais à frente poderão nos lançar na insatisfação prolongada novamente. O desejo erótico e o sentimento de amor, entendido aqui como apaixonamento e apego, são normalmente as principais ferramentas usadas, sendo as demais raramente empregadas a não ser em associação direta com estas ou em casos excepcionais. A excitação não satisfeita promove um estado de desconforto que pode ser prolongado ao máximo. É por este motivo que o ódio ou a indiferença reais por parte do homem as atemoriza, as torna impotentes. O ódio não é recomendável. A indiferença sim, e esta pode ser conquistada quando eliminamos todos os egos relacionados com paixão, apego, luxúria, afeto etc. O contínuo emprego destas torturas se deve, em parte, ao ódio ancestral que possuem contra nós e, em parte, à necessidade de nos testarem. Observe uma roda de mulheres e você as verá condenando, ridicularizando e satirizando o masculino, jamais enaltecendo-o. Você nunca as verá elogiando a importância que temos ou admitindo a dependência que possuem de nossa proteção. Conclui-se, portanto, que nossas manipuladoras sofrem com ódio e inveja, não aceitando sua natural condição, e sentem um prazer sádico em nos atormentar, razão mais do que justa para nos defendermos mediante a eliminação de nossas fraquezas internas e dar-lhes algumas lições. Ponto. A ultrapassagem das defesas emocionais. Assim como nós somos vulneráveis a saltos eróticos de fêmeas fatais, as mulheres não possuem nenhuma resistência contra um desinteressado amor sem intenções sexuais. As fêmeas humanas não são invulneráveis como se mostram aos homens que, à primeira vista, lhes parecem desinteressantes.
Vou agora expor uma fraqueza feminina no campo da sedução. Obviamente, estou pensando nas mulheres difíceis porque as fáceis não exigem trabalho. Mulheres difíceis são aquelas absolutamente refratárias, com as quais não se consegue estabelecer nenhuma afinidade simpática para seduzi-las. Vejamos o que acontece. Dada a duplicidade do significado atribuído ao sexo, ante o desejo masculino as fêmeas visualizam sempre duas possibilidades, uma que desejam e outra contra a qual sentem um horror instintivo. A possibilidade que desejam é a de serem amadas e a que detestam é a de serem violentadas. Esta última é a que as torna tão propensas à histeria. O medo inconsciente de serem violentadas é que as leva a rejeitar os fracassados, os incapazes de seduzi-las, os tímidos, os pegajosos, os infantilizados e, de um modo geral, todo o assediador ou perseguidor. Esta contradição as torna desconcertantes, pois temem e desejam ao mesmo tempo. A contradição de sentimentos, inerente à contradição das possíveis consequências do desejo masculino, as leva a agir de um modo paradoxal que não nos permite saber o que realmente querem. A mínima suspeita de alguma intenção de violência sexual pode desencadear uma crise histérica que originará uma cadeia social hostil contra o assediador. Logo, todo cuidado é pouco para não sermos confundidos com um fracassado. Daí a importância de sabermos ler corretamente os sinais, de jamais insistir contra as resistências e nunca forçarmos absolutamente nada. Temos que atravessar apenas as passagens que nos são abertas. Mas as passagens não serão abertas se não ocultarmos nosso desejo. O desejo masculino explícito causa medo, aversão e nojo, ao contrário do que pensam os imbecis. É repulsivo. É por isso que se você mostrar seu pênis em público irá para a cadeia imediatamente, enquanto que sua vizinha, se tirar a roupa no centro da cidade, será apenas levada ao médico carinhosamente. O desejo masculino explícito fecha a passagem à intimidade. Na mente feminina há uma abertura constante, uma passagem que nunca se fecha. Um sedutor hábil rapidamente a identifica e a utiliza. Trata-se da abertura para a intimidade sem malícia com um homem que se faça crer desinteressado, sem segundas intenções, sem objetivos sexuais. Paradoxalmente, quanto mais ocultamos a intenção de transar, mais abertura para uma intimidade inocente conseguimos. A chave consiste em estreitarmos a intimidade gradativamente ao mesmo tempo em que demonstramos indiferença, naturalidade e desinteresse. Dependendo do grau de resistência e antipatia da nossa presa, precisamos simular indiferença não somente com relação ao sexo mas até mesmo com relação à amizade e à própria pessoa da dama. Os ginecologistas, por exemplo, têm permissão para olhar dentro das vaginas simplesmente porque se respaldam na crença de que seus objetivos são meramente terapêuticos. A mulher que lhe abre as pernas o faz a partir da crença inabalável em sua honestidade e ausência de interesses sexuais. Seguindo a mesma linha, porém indo mais avante, o ginecologista pode tocar-lhe o clítoris sob a alegação de realizar um exame e até mesmo excitá-la. Enquanto a crença for preservada, não haverá nenhuma reação feminina contrária ao toque, no sentido de rechaçá-lo. Esta é uma prova de que a crença e a confiança na ausência de intenções sexuais permite que a mulher se abra e se entregue aos poucos. O mesmo sucede com os psicoterapeutas, para os quais elas revelam segredos que jamais revelariam a ninguém e muito menos aos maridos. No fundo, as fêmeas querem se sentir acolhidas, compreendidas e aceitas tal como são, sem que nenhum favor sexual seja exigido em troca. Querem se sentir seguras, ter um porto no qual podem atracar. Como precisam simular indiferença, nossas amigas sempre fugirão se você escancarar sua intenção. Para nos aproximarmos sem que fujam ou nos rechacem, temos que ocultar a intenção e ao mesmo tempo estreitar a intimidade, dando proteção, escutando-a. Algumas vezes, para desarmá-las, é necessário repreendê-las, explicitando que o fazemos para seu próprio bem, em alguns casos extremos até mesmo rejeitá-las. A necessidade de ser aceita com seus atos reprováveis é muito forte e torna as mulheres absolutamente vulneráveis aos homens que demonstram não ter intenções secundárias e não reagem com desaprovação aos erros que cometem.
Quando o conhecem, gradativamente vão lhe revelando as coisas mais feias ou erradas que já fizeram na vida e observando suas reações. À medida em que comprovam que são aceitas, criam mais confiança e as confissões se aprofundam ao mesmo tempo em que a intimidade cresce. Então, sem que percebam, já estão envolvidas emocionalmente e sexualmente. Esta é a passagem mental que nunca se fecha e através da qual pode-se conquistar qualquer mulher. Não há mulher que resista a investidas por este canal porque todas possuem uma necessidade desesperada de um cúmplice absoluto que as façam sentirem-se seguras para confessar tudo aquilo que temem revelar à sociedade por medo de serem reprovadas ou por vergonha. Se alguma ainda assim resistir, será por alguma inabilidade do candidato a sedutor que resultou em alguma comunicação subliminar de intenção. As mulheres são absolutamente vulneráveis a amizades e, se alguma algum dia virou a cara para algum homem, é simplesmente porque achou que ele queria algo mais e se mostrou como um macho necessitado e, portanto, de segunda categoria. Aquelas que evitam o contato e se comportam de modo inacessível não o fazem por respeito ou amor ao homem com quem vivem ou com quem se comprometem, mas simplesmente por não nutrirem esperanças de que haja alguma intenção assexuada sincera por trás dos caras que cruzam o seu caminho. A capacidade de ocultar a verdadeira intenção confere-nos um irresistível poder de sedução. Uma vez conquistada a capacidade de simular desinteresse com perfeição e por longo tempo, a dificuldade residirá, então, em atravessar os limites da intimidade e entrar profundamente no mundo feminino. Esta é uma forma de penetração psicológica que se obtém ao se conversar desinteressadamente com a mulher sobre si mesma, fazendo-a se sentir acolhida e segura. O rumo dos diálogos deve girar em torno de questões amorosas gerais e, posteriormente, das questões amorosas específicas da mulher que estamos seduzindo. A temática sexual somente pode ser introduzida depois de um bom tempo. Quanto mais intensas forem as manifestações de amor desinteressado, mais embriagada emocionalmente ela ficará. Sabendo disso, as fêmeas humanas sempre colocam cuidado especial em não serem enganadas e nunca acreditam logo à primeira vista em nosso desinteresse. Algumas chegam a resistir durante muito tempo verificando quais são nossas intenções. A intenção exclusivamente sexual é vista como agressiva e desinteressante. As defesas emocionais femininas são atravessadas através de atitudes que comuniquem aceitação, amor e, ao mesmo tempo, desinteresse sexual. A imagem a representar é a de um amigo muito íntimo, desinteressado e, inicialmente, assexuado. Com esta técnica adentra-se ao mundo até das mulheres mais proibidas e difíceis. Há homens que seduziram mulheres impensáveis apenas com este procedimento. Porque não se deve discutir ou polemizar. As mulheres costumam ter muitas atitudes que prejudicam seu relacionamento conosco. Entre tais atitudes, posso citar o gosto por amizades masculinas, o hábito de admirar ou elogiar outros homens, famosos ou não, etc. Quando as apanhamos em flagrante, negam terminantemente e dizem que foi tudo algo inocente sem más intenções, sem maldade. Por serem baseados em sentimentos e não na razão, estas ideias e comportamentos femininos indesejáveis continuam incólumes após destruirmos intelectualmente seus argumentos. Em geral, os argumentos femininos em favor das atitudes que destroem a relação são muito frágeis. Entretanto, de nada adianta discutir ou polemizar, pois, mesmo após destruídos, seus motivos prevalecem por serem emocionais. Elas então elaboram outros caminhos psicológicos para justificar suas atitudes escusas sem nunca assumi-las. Por tais razões, é uma total perda de tempo discutir ou polemizar quando as apanhamos em pilantragens. Este hábito, que vejo em muitos homens, apenas cria um clima desagradável na relação e nos conduz à loucura, para a felicidade feminina. Ao invés de polemizar, é melhor tomarmos uma atitude radical e inesperada que a encurrale e deixe desconcertada a nosso respeito. Uma atitude muito desconcertante e que funciona bem é simplesmente aceitar a opinião contrária e indesejável. A aceitação de certas opiniões absurdas a respeito de fidelidade, entretanto, é muito difícil em certos casos por exigir desapaixonamento total.
A experiência me mostrou que quando incentivamos seriamente a mulher que está flertando com outro cara a ficar com ele, a mesma fica desesperada se estiver apenas tentando nos provocar. Esta é uma boa forma de vingança porque, na maioria das vezes, o outro não a quer seriamente, deixando-a no final sozinha, sem ninguém e poderemos rir. Por outro lado, se o cara quiser de verdade e for aceito, isto apenas significará que você já deveria tê-la tratado como uma vadia desde o começo e que, caso a tenha considerado sua namorada, o erro foi somente seu. Esta é a atitude menos esperada de um homem e, justamente por isto, a mais desconcertante. Em geral, o esperado é que em tais situações protestemos e caiamos em transtornos emocionais de diversos tipos. Se, ao contrário, as incentivamos a levar adiante a fantasia absurda, ficarão emocionalmente encurraladas. Entretanto, para não sermos previsíveis, convém de vez em quando passar ao extremo oposto, desmascarando implacavelmente seus disfarces sem discutir mas apenas fazendo observações seguras, claras, diretas e fechadas sem o menor medo de perdê-la e sem vacilar. Para que o desmascaramento atinja o sentimento e surta o efeito desejado, as palavras utilizadas devem ser de facílimo entendimento, adequadas a pouca inteligência, e ao mesmo tempo absolutamente exatas, para promover o encurralamento adequado. Esteja preparado porque, nestes casos, as reações femininas costumam ser violentas e você precisará estar presciente para segurar as pontas de uma fêmea em surto de loucura por ter sido desmascarada à força e se sentir subitamente nua. Mas isso logo passará se você for o mais forte e mais frio dos dois e se mantiver centrado. Não tema alaridos, gritos ou choros. Não se afete por tempestades de palavras. Mantenha-se firme e decidido em sua posição. O fluxo de energia que você disparou logo se esgotará. Ante atitudes escusas de sua companheira que coloquem em dúvida a fidelidade, não perca o tempo discutindo mas apenas comunique, sem vacilar, o que tais atos significam para você e as consequências que terão. Não tente negociar ou fazê-la compreender o seu ponto de vista porque será inútil e você ainda por cima será considerado fraco e inseguro a respeito dos seus próprios objetivos de vida. Em geral, pode-se dar uma segunda chance desde que a mancada não tenha sido grave. Em questões de comportamentos que abalam a crença na fidelidade, um erro muito comum é insistirmos para que nossas queridas reconheçam suas atitudes escusas. O fazemos pela vã esperança de que possam compreender nossos nobres motivos, esperando que nosso ponto de vista seja considerado. Isto surte o efeito contrário e faz com que sejamos vistos como fracos ao invés de democráticos. Por outro lado, somos vistos como fortes e decididos quando as encurralamos comunicando unilateralmente o que percebemos e as atitudes que tomaremos em consequência, recusando-nos a discutir. Entretanto, se você blefar, prometendo um castigo sem cumpri-lo, estará perdido. Prometa apenas o que pode cumprir. O que importa é fechar todas as saídas. A porta para teimar e resistir fica aberta quando discutimos. Inutilize as teimas dando livre curso às opiniões contrárias às suas. Considere as equivocadas opiniões alheias como um problema que não é seu mas sim da própria que as emite e defende as consequências também. Obviamente, você não deve tentar fazer isso se estiver apaixonado ou cairá de cabeça no precipício. O homem apaixonado está em um estado servil e miserável, sendo incapaz de dominar a relação. É por isso que as mulheres tentam insistentemente nos induzir à entrega. Não tente forçá-la a ser coerente, sensata ou lógica. Aceite-a como é, compreenda e se adapte. Não tenha forma, mate seus egos. Observe-a e tome as coisas como são, sem o desejo de que fossem diferentes. Nossas adoráveis e perigosas companheiras são naturalmente condicionadas à ocultação e por isso é que são tão mentirosas. Se dão muito bem em funções que exijam a habilidade de esconder, de dissimular. Mas assim deve ser, não nos revoltemos. Temos que nos adaptar às suas linguagens ambíguas, aprendendo a nos orientar em meio ao caos que criam, ao invés de ficarmos brigando, discutindo e polemizando. O tempo e esforço gastos com discussões são perdidos pois não podemos atingi-las antecipadamente aos fatos.
Somente as atingimos com fatos reais em andamento e jamais com avisos, alertas, súplicas etc. Não existem impactos emocionais a priori mas apenas a posteriori. O único caso em que a discussão pode ser considerada útil é quando é tomada como oportunidade de treinamento psicológico. Podemos desenvolver uma resistência se nos expusermos gradativamente às deletérias influências hipnóticas do formidável e fatal magnetismo feminino. Em uma discussão, a batalha não se dá no plano racional como parece à primeira vista e sim no plano emocional. Seja muito mais frio, mais incisivo, mais direto, mais agressivo, mais curto e mais grosso do que sua contendora para dominar ou será você o dominado. Não discuta, comunique passando por cima, pisoteando, esmagando toda a influência fascinatória. Encare-a nos olhos. Ao mesmo tempo, seja amável e aceite-a tal como é, deixando-a à vontade para pensar e fazer o que quiser. Para inutilizar os infernos mentais das teimas e polêmicas basta não forçar as opiniões de sua parceira. Respeite absolutamente suas opiniões, visões de mundo, concepções e que mesmo quando forem equivocadas, falsas, mal intencionadas, absurdas e completamente prejudiciais para a relação. Entretanto, comunique-lhe por via única e amavelmente, sem polemizar, o que você enxerga a respeito das mesmas e as consequências que possuem. Jamais tente obrigá-la a admitir os próprios erros ou assumir de forma explícita, verbalmente, qualquer coisa que seja. O reconhecimento de erros e a aceitação das responsabilidades são conseguidos deixando-as ser o que são e devolvendo-lhes as consequências. Devolvemos a responsabilidade e as consequências simplesmente não as assumindo, não as tomando para nós. Reforce sempre que as opiniões dela serão respeitadas. O segredo, aqui, consiste em não nos opormos, ou seja, em nos aliarmos aos movimentos contínuos, acompanhando as flutuações, oscilações e alternâncias. Para tanto, é mister não nos identificarmos com a relação, separando-nos e vendo os acontecimentos de fora, como um espectador alheio aos fatos e que não os considera seus. Em outras palavras, temos que conquistar um estado interno em que as opiniões da parceira não sejam mais consideradas um problema nosso mas apenas dela, desobrigando-nos de quaisquer responsabilidades a respeito, uma vez que não nos cabe por não nos pertencer. Tanto a companheira como a relação devem ser tomados como entes estranhos. Aprender a separar-se para dialogar nas tormentas emocionais não é fácil. O magnetismo fatal costuma nos arrastar para brigas e desentendimentos. É necessário resistir aos encantos e aos feitiços, às provocações de todas as naturezas, tanto boas quanto más, mantendo a lucidez e a calma em momentos que faltarão à outra parte ser superior em compreensão, paciência, frieza e amabilidade, condições somente conquistadas por aqueles que dissolveram seus egos. Sobre a impossibilidade de dominar o sexo frágil. Nossas queridas e perigosas fêmeas tentam incansavelmente dominar a relação para nos impor os padrões que desejam, os quais correspondem à frequência, à intensidade e à qualidade nos encontros, nos telefonemas, no sexo, no trato carinhoso, na fala etc. Aquele que amar mais, isto é, necessitar mais do amor do outro, cederá e se submeterá por medo de perder a pessoa amada. Aquele que amar menos, sairá vitorioso e dominará a relação. O poder de dominar ou ser dominado vincula-se estreitamente à beleza física, no caso da mulher, e ao destaque social, no caso do homem, embora não apenas a esses elementos. Se você tem uma namorada ou esposa já deve ter percebido que ela costuma sempre resistir contra quase tudo o que você quer, principalmente em dar sexo exatamente na hora em que você está precisando. Esta resistência é natural e não devemos protestar. São obstáculos que seu inconsciente nos coloca para ver se conseguimos superar e provar nosso valor masculino. Apesar de nunca serem admitidas ou reconhecidas pelas mulheres, as resistências nunca cessam, nem mesmo após décadas de casamento. Quando resistem, as mulheres estão, na verdade, querendo ser encantadas até um ponto de total embriaguez emocional. Querem que quebremos a resistência lançando-as em um estado de loucura de modo que não consigam mais resistir. Se não o fazemos, nos consideram incompetentes e com o tempo nos colocam alguns belos chifres porque necessitam de emoções intensas e loucas.
Esta é a razão pela qual sempre tentam nos dominar ao invés de se submeterem passivamente. Alguns homens ignorantes, desesperados por não conseguirem dominar suas mulheres, as agridem fisicamente. Esta atitude é desnecessária, como veremos a seguir. A mulher dispõe de sofisticados mecanismos psicológicos para burlar qualquer tentativa de dominação. Resistem continuamente, até mesmo à força bruta, somente podendo ser dominadas realmente por uma força emocional superior à sua. Nem tudo está perdido, há um meio muito eficaz de nos protegermos e ao mesmo tempo dominarmos a relação sem ficarmos loucos. Consiste em renunciarmos à tentativa de dominar a fêmea, preferindo dominar nossos próprios sentimentos de posse, ciúmes e outras fraquezas por meio da morte de nossos egos. Isto parece contraditório, mas realmente funciona por serem as mulheres seres contraditórios e lógicos em essência, ou melhor, seres que seguem uma lógica contrária à que imaginamos. Eliphas Levi nos diz que as mulheres nos acorrentam por nossos desejos. Acrescento que, além dos desejos, elas nos acorrentam por nossos sentimentos. Logo, se eliminarmos os sentimentos, as lançamos em seu próprio calabouço mental. O tiro sairá pela culatra devido ao efeito especular que lança o feitiço de volta àquele que o enviou. A mulher então cairá no próprio inferno mental emocional no qual tentou nos jogar. Desde o início da relação, devemos sempre pôr mais cuidado em nós mesmos, no que sentimos, do que na mulher. Isto não significa que tenhamos que tratá-la mal, com frieza etc., mas apenas que precisamos sobrepujá-la nos campos em que somos fracos e ela é forte. Ciúmes, fúria, posse etc. são debilidades que fazem parte do ego e nos deixam dominados. Ao invés de dominarmos o sexo oposto, é melhor dominarmos a relação. Mas para dominarmos a relação temos que dominar a nós mesmos. Logo, tudo se reduz ao domínio de si. Não se pode dominar a mulher por via direta, nem mesmo pela força bruta. Se você lhe pedir algo, seu pedido será amavelmente recusado ou protelado indefinidamente. Se você ordenar, ela irá testá-lo para descobrir até onde você é capaz de ir, curiosa por saber até que ponto a relação está vulnerável, se recusará a atendê-lo e observará suas reações para certificar-se de sua capacidade de desagradá-la, obtendo, por este meio, importantes informações a respeito da profundidade do seu apego, do seu grau de dependência emocional. Se você agredir fisicamente, terá que se entender com a polícia ou com seus parentes. Logo, não há saída. Nunca deixe-a fechar conclusões e saber o quanto dela você necessita. As mulheres amam os fortes e desprezam os fracos, apenas se submetendo a um poder demonstrado e comprovado de forma inequívoca em seus próprios domínios os sentimentos. É preciso vencê-las em dois campos opostos, o da frieza e o do carinho. Temos que sobrepujá-las em força sem nos deixarmos tomar por suas fraquezas, ou seja, precisamos ser mais frios e indiferentes do que elas são conosco, mas, ao mesmo tempo, mais carinhosos e amorosos do que elas são conosco. Contraditório? Ilógico? Sim. Eficiente. Não há outra saída, seja desapaixonado e teatral. Você pode até não dominá-la diretamente, mas se premiá-la nos momentos corretos com intenso carinho, poderá domá-la por seus próprios instintos, como se faz com animais selvagens. Quando ela agir mal, sumir, não telefonar, evitar ou adiar sexo, dar atenção ou ser gentil com outro cara etc., seja indiferente, despreze-a. Ela irá resistir, resista também até quebrar a resistência. Então, quando a fêmea se submeter, recompense-a com muito carinho e outras bobagens, cartinhas de amor, flores etc., retornando em seguida ao seu distanciamento. Nunca se polarize na distância ou no carinho, alterne. Quando as tratamos de forma apenas carinhosa, tornam-se malcriadas, rebeldes e provocativas ao invés de reconhecer o valor de tal tratamento maravilhoso. Quando as tratamos com autoridade, mostram-se doces e carinhosas. Donde se depreende que suas provocações e malcriações são na verdade solicitações de uma postura masculina firme, muito pouco sentimental. A menor abertura ou fraqueza é rapidamente percebida por meio do instinto animal e aproveitada. Se você não estiver disposto a ser forte e não for corajoso, é melhor desistir de ser macho e virar homossexual. Ou então se dispõe a adquirir coragem.
Vejo muitos caras achando que as mulheres vão se apaixonar por eles apenas por piedade. Acreditam que basta dar-lhes amor e, assim, a retribuição será automática. Estão perdidos. Se você pensa que basta ser bonzinho para ser reconhecido, está perdido. Jogue sua cabeça no vaso sanitário e dê descarga para o bem das gerações futuras. A principal fraqueza masculina que tenho visto é o medo da perda. Daí derivam ciúmes, tristezas, desconfortos e muitas brigas. Elas constantemente avaliam os nossos limites e o grau de poder que possuem sobre nossa vontade. Nos observam e medem até onde podem ir. Jogam ao extremo. Tudo com intenção de dominar a relação e não serem dominadas. Se realmente ignorarmos estes jogos, o que lhes sobrará serão apenas os próprios sentimentos. Terão jogado em vão e sozinhas. Se sentirão solitárias, com medo de nos perderem para sempre, talvez, venham até nós sem que precisemos chamá-las. Mas nem isto é certo no mundo desses seres enigmáticos, absurdos e lógicos do ponto de vista que aprendemos. O mais curioso e contraditório é que, apesar de resistirem como podem à dominação, as fêmeas se entregam somente àquele que as domina, ao melhor. Poucas coisas dão tanto prazer à fêmea do que saber que há um macho que sofre por elas. Paradoxalmente, este mesmo macho é considerado desinteressante e fraco, não proporcionando as emoções fortes que as deixam fascinadas. Servirá, no máximo, para ser um marido cornudo. Quanto maior for o sofrimento do imbecil, maior será a sua satisfação e, contraditoriamente, seu desinteresse. É por isto que não sentem pena daqueles que se suicidam por uma grande dor de amor. O homem que se mata por amor está comunicando que é um fraco e, com isto, seu sacrifício fica sem sentido. Ao invés de nos matarmos ou de matarmos, é melhor matarmos os nossos sentimentos e desejos. Então poderemos tratá-las como nos tratariam. A capacidade de tratar a mulher como ela nos trata nos permite agir como se fôssemos seu espelho. Seus comportamentos, e não sua fala, serão os elementos que regerão a relação. Um grande erro masculino é acreditar no que as mulheres dizem. Outro grande erro é fascinar-se por seu carinho, lágrimas e fragilidade, acreditando que são sinais de que o coração lhes está entregue. Aqui começa a nossa perdição. Deixe-a dizer à vontade que o ama, deixe-a chorar aos cântaros e acredite apenas nas atitudes que testemunhar. Acima de tudo, guie-se pelos comportamentos concretos e não pelas falas femininas inúteis e enganosas. Não corra atrás do que elas dizem, porque você estará sendo observado ao cair nesta fraqueza. O mundo das mulheres é um pestilento antro de mentiras, dissimulação, manipulação e engano. Isto é válido para todas, em maior ou menor grau, e tem sua origem em um remoto passado histórico. O espaço para a sinceridade com as fêmeas parece ser nulo ou quase nulo. Logo, temos que tratá-las segundo estas leis, às quais estão acostumadas. Para dominar a relação, é preciso ser superior à mulher em suas forças. É preciso ter sangue frio para sermos mais dissimulados e mais carinhosos do que elas são conosco. Também convém ocultar nosso histórico anterior de relações, como fazem elas. Assim nos tornamos misteriosos. Quando as vencemos em seus próprios domínios, isto é, nos campos dos sentimentos e da inteligência emocional, que são os campos em que as mulheres se locomovem à vontade, elas se entregam espontaneamente a nós. Passam a nos ver como únicos, os melhores e a nos considerar aptos a guiá-las e comandá-las. Há apenas dois caminhos possíveis ao estabelecermos uma relação prolongada com uma parceira: dominá-la completamente, estabelecendo regras, ou deixá-la absolutamente livre para fazer o que quiser, estimulando a fazer tudo aquilo que demonstra ser parte de sua tendência. Parece ser mais conveniente tentar primeiramente uma relação patriarcal, com plenos poderes sobre a conduta da companheira, principalmente no que se refere ao contato com outros machos, e, secundariamente, no caso dela resistir muito à dominação, passar ao extremo oposto, empurrando a liberdade total. Em ambos os casos não poderemos estar apaixonados e nem sequer amar muito a mulher. O ideal é amá-la apenas o suficiente para suportarmos sua companhia e desfrutarmos dos benefícios do sexo. O amor, neste sentido, é o pior envelhecimento do homem e um defeito grave.
Algumas mulheres se submetem facilmente quando exercemos uma autoridade protetora e nos deixam guiar suas vidas após testarem e comprovarem nossa firmeza de propósito e segurança. Outras, mais refratárias por influências feministas, costumam resistir mais e há algumas que definitivamente não se submetem. Estas últimas devem ser empurradas na direção oposta, pois não possuem vocação alguma para a função de esposas e nem mesmo para serem companheiras fixas. Servem apenas para o sexo casual e superficial, não possuindo nenhuma outra utilidade na vida. Nasceram para o sexo casual. O que as torna tão refratárias e difíceis de controlar é a natureza caótica de suas intensas paixões e sentimentos. Suas disposições se alternam continuamente e não se correspondem automaticamente aos nossos objetivos, motivo pelo qual temos que aproveitar os momentos em que estão abertas, disponíveis e suscetíveis a influências para operar sobre seus ânimos. Quando estão fechadas, temos que esperar até que mudem. Sua namorada sempre será imprevisível, mas tentará induzi-lo a mecanizar-se na espera de um padrão comportamental para surpreendê-lo com outros padrões, deixando-o louco. Resista às tempestades emocionais. Esteja pronto para tudo. Não a deixe contaminar sua mente com alternâncias absurdas de sentimentos. Fique centrado e não se deixe arrastar para nenhum lado. O tempo é um dos maiores aliados femininos. Quando você estiver ressentido com justa razão, quando se mantiver distante, sua parceira sempre contará pacientemente com o tempo para que você mude. Irá esperar e esperar, pacientemente, pela sua transformação. Há inclusive uma gíria para tal artimanha: cozinhar. É outra modalidade de domínio. Nunca proíba nada. A proibição estimula a desobediência e fornece argumentos em favor de um suposto autoritarismo arbitrário de sua parte. Ao invés de proibir, deixe a diaba sem saída, criando situações que revertam sobre sua própria cabeça as consequências de suas atitudes indesejáveis. Comunique, unilateralmente, decisões que atinjam a partir de seus próprios erros. Amarre-a por suas próprias ideias e atitudes. Se gostou desse audiobook, deixe o seu like e se inscreva em nosso canal, pois faremos outros em breve. Não se esqueça de divulgar compartilhando nas redes sociais para que mais pessoas conheçam essa obra.